Olá, moçada. Bom dia. Saudades de vocês. Mas logo estaremos juntos novamente com saúde e disposição para voltar às nossas atividades. Bem, na aula anterior falei sobre as formações florestadas do Brasil, que está no capítulo 5 do livro. E agora eu vou falar sobre as formações abertas do Brasil, dando continuidade a este conteúdo. Bom, sétimos anos, só dando uma retomada naquilo que foi colocado na aula anterior. A vegetação do Brasil envolve o conjunto de formações vegetais distribuídas por todo o território brasileiro. O Brasil possui diferentes tipos de vegetação. Quais são os principais? A floresta amazônica no norte, a mata dos cocais no meio norte, a mata atlântica, desde o nordeste até o sul, a mata das araucárias, que é a mata dos pinhais, no sul. Isso foi falado na aula anterior. E agora? A caatinga no nordeste, o cerrado no centro, o Pantanal no sudoeste, os campos do extremo sul com manchas esparsas em alguns estados do país e a vegetação litorânea desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Bom, gente, vamos falar sobre as formações abertas do Brasil. A primeira formação aberta do Brasil é o Cerrado, que é considerado o segundo maior bioma brasileiro em extensão. Por que ele é o segundo? Porque o primeiro é o bioma Amazônia. E ele também tem uma rica savana. O que significa essa savana? É uma cobertura vegetal, gente, constituída por gramíneas, por árvores esparsas. O que significa esparsa, gente? Espalhadas. Num mundo em biodiversidade. O clima predominante no Cerrado, ele é tropical sazonal. Mas o que significa a palavra sazonal? Ela se refere ao que é temporário, gente. Ou seja, é típico de determinada estação ou então de determinada época. Consiste num período de tempo com começo, com meio e com fim, e costuma regressar após um determinado tempo. Então, o clima predominante nesse cerrado, ele é tropical sazonal, caracterizado por um clima quente com períodos chuvosos e de seca. A vegetação, em sua maior parte, é semelhante à da savana, que eu já falei para vocês, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, gramíneas e arbustos. Por isso, o cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Gente, quais seriam os fatores que explicam a fisionomia desse cerrado? Seria a escassez de água, a profundidade do lençol freático e a natureza dos solos, que podem ser ácidos e com deficiências minerais. E a expansão agropecuária, os garimpos, a construção de rodovias e cidades como Brasília e Goiânia são os principais aspectos provocados pela ação humana e que reduziram esse ecossistema a pequenas manchas distribuídas por alguns estados brasileiros.
Esta é uma imagem de cerrado. Bom, gente, a segunda formação aberta do Brasil é a Caatinga. É um bioma brasileiro que apresenta clima semiárido. E o que seria esse clima semiárido? Ele tem baixa umidade, tem uma temperatura alta, tem períodos de estiagem, ou seja, de seca. As chuvas elas são escassas e muito mal distribuídas. Então, é o clima da Caatinga. É semiárido. A vegetação, ela tem poucas folhas e essas folhas estão adaptadas para os períodos de secas, além de grande biodiversidade. Predominando na região de clima semiárido no Nordeste é uma formação vegetal tipicamente xerófita. E o que significa xerófita? Adaptada à escassez de água. Agora, só por conhecimento para vocês, tá? O nome Caatinga significa em Tupi-Guarani Mata Branca. Esse nome ele faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as plantas, gente, perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a perda de água armazenada. Agora, no inverno, devido à ocorrência da chuva, as folhas verdes e as flores voltam a brotar. Olha que interessante isso. Gente, a vegetação da Caatinga constitui um tipo de vegetação adaptada à aridez do solo. Então, o que é um solo árido? É um solo que não possui umidade, que é seco. E por ele ser seco, muitas vezes ele deixa de ser fértil, difícil para o plantio. Então, a vegetação da Caatinga está adaptada à aridez do solo e à escassez de água da região. Quando as condições de umidade do solo são mais favoráveis, a Caatinga se assemelha à mata, onde são encontradas árvores, como por exemplo o juazeiro, que é bem conhecido. Nas áreas mais secas do solo raso e pedregoso, a Caatinga ela se reduz a arbustos e plantas tortuosas, mais baixas, deixando o solo parcialmente descoberto. Outras plantas possuem um mecanismo fisiológico produzindo uma cera que reveste suas folhas e que faz com que percam menos água na transpiração. Um exemplo é a carnaúbeira, ou seja, a carnaúba, denominada árvore da vida ou árvore da providência. Por quê? Pois tudo dela a gente aproveita. A maioria das espécies tem espinhos, o que leva o vaqueiro da região a usar roupas de couro para sua proteção. Uma imagem da Caatinga. E a terceira formação aberta do Brasil, para nós, ela é mais conhecida por ela estar mais próxima do local onde vivemos. São os campos ou os pampas. Também denominado de campanha gaúcha, campos sulinos ou campos do sul. É o único bioma brasileiro presente somente numa unidade federativa, ou seja, ele ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul
e parte dos países Uruguai e Argentina. O clima, gente, do Pampa é subtropical. O que seria isso? A temperatura média anual ela é inferior a 18 graus. As chuvas são muito bem distribuídas durante o ano. E as estações do ano são bem demarcadas, com um verão quente e um inverno frio. E nessas regiões podem ocorrer os fenômenos chamados de geadas e até mesmo a neve. Então, isso é um clima subtropical. A vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. A principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva. E o que seria essa pecuária extensiva? É a criação de animais em grandes áreas, com fins de comercialização, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região são soja, arroz, milho, trigo e uva. A fauna do bioma Pampa é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Pessoal, por hoje é só. Tem apenas um detalhe. Eu preciso que vocês façam apenas 2 questõezinhas da página 74. É uma página onde existem atividades. E eu gostaria que vocês fizessem só 2 questões para mim, que eu vou corrigir na próxima aula. É a questão número 2 e a questão número 4. Então, vou repetir. Página 74 do livro, atividades, questões 2 e 4. Só a 2 e a 4. É bem pouquinho, mas é importante. Vou corrigir na próxima aula, ok? Um beijo enorme. Saudade, gente.